Me chamo Alder Maurício, sou aluno do curso Segurança da Informação e estou apresentando agora o Apex 5. A professora é a Carla Reis e o tema é o impacto da inteligência artificial nas carreiras de TI e no cotidiano. Primeiramente, vamos falar o que é inteligência artificial. Este termo, ele refere-se a sistemas ou máquinas que imitam a inteligência humana para realizar tarefas e podem melhorar progressivamente suas operações com base nos dados recebidos. Ou seja, é uma inteligência que sempre está evoluindo e cada vez numa capacidade muito veloz. A cronologia da IA, na década de 50, ela começou como um campo de pesquisa acadêmico. Porém, nas décadas de 60, 70, até anos 80, ela ficou um pouco prejudicada porque não havia capacidade de processamento, o que não tornava possível esse avanço. Nas duas últimas décadas, houve significativo avanço da inteligência artificial devido à questão de infraestrutura, que melhorou bastante, a capacidade de processamento foi aumentada, o crescimento dos dados disponíveis, Big Data, e o desenvolvimento de algoritmos mais sofisticados. Sendo assim, a nossa sociedade começou a utilizá-la em todos os setores. Nos negócios, desde a manufatura até o serviço financeiro, estão adotando essas tecnologias de IA para otimizar suas operações e melhorar sua competitividade. Uma empresa que adota a inteligência artificial, ela se coloca em uma posição onde ela tem muito mais recursos para poder analisar dados, a tomada de decisões, melhorar a eficiência do seu serviço, do que uma que ainda está obsoleta. Ou seja, é algo que veio realmente para mudar a nossa sociedade. É algo que quem não utilizar vai ficar para trás. Com isso, nós vemos que profissões e trabalhos que eram realizados por humanos, eles vão passar por um processo de automatização e substituição de funções. Nós vemos hoje, por exemplo, o atendimento ao cliente já pode ser um trabalho onde uma inteligência artificial pode atuar no lugar de um humano. Nós vemos também processamento de dados, controle de estoque, elas são as primeiras a serem automatizadas. Por exemplo, hoje aqui no Brasil, sendo que há quase uma década, nós temos notícias que nos Estados Unidos já tinham caixas automatizados, caixas de supermercados. Aqui no Brasil, começando a chegar nos últimos anos, nós também estamos vendo que profissões de caixas de supermercados estão sendo substituídas por totens, onde a pessoa utiliza aquele recurso e obtém a satisfação do atendimento para poder pagar as suas compras. Os setores mais afetados pela automação, nós temos o setor financeiro, nós temos o varejo, nós temos transporte e logística. São setores onde a gente está vendo que cada vez mais a IA está tomando as funções que anteriormente eram ocupadas por seres humanos. Como tema do nosso trabalho, nós vamos falar do impacto nas carreiras de TI. O que vai acontecer é automação de tarefas repetitivas, tarefas rotineiras de TI, como monitoramento de sistemas, teste de software, suporte técnico e gerenciamento de logs, estão sendo automatizadas por TI. Por exemplo, ferramentas como o IOPS, que é Artificial Intelligence for IT Operations, analisam automaticamente grandes volumes de dados
para detectar e corrigir falhas em redes e servidores sem intervenção humana. Nós vemos também que, assim como existem tecnologias que vão substituir trabalhos de baixa complexidade e repetitivos, nós vemos oportunidades. Nós vemos que novas carreiras e especializações vão surgir dentro desse horizonte que foi aberto pela inteligência artificial. Por exemplo, novas carreiras: cientista de dados, data science, engenheiro de machine learning, especialista de IA generativa, engenheiro de prompt. Com isso, o que vai ocorrer nas carreiras de IA é que, ao invés de, por exemplo, ter uma resistência contra a tecnologia que é quase inevitável, os profissionais devem se capacitar. É necessário que as empresas tenham programas de requalificação e adaptação ao novo cenário. E já existem termos que são utilizados, o reskilling e o upskilling. O upskilling, ele envolve a aquisição de novas competências dentro de uma mesma área de atuação. Por exemplo, na contabilidade, o contador, que antigamente ele tinha seus métodos de fazer seus cálculos, hoje ele pode usar um software baseado em inteligência artificial para otimizar a sua análise financeira. O reskilling, ele se refere, por exemplo, à adoção de uma nova profissão. Se um cara ele era motorista e com os carros automatizados, ele viu que as empresas vão preferir sua frota automatizada, visando muitas vezes eliminar a falha humana. Ele não pode competir contra. Então, o termo utilizado é reskilling, que refere-se ao aprendizado de uma nova profissão. No caso, uma profissão baseada em IA, porque todos os setores da nossa vida serão baseados na inteligência artificial. Outra oportunidade. O atual cenário ele está oferecendo uma maior valorização de habilidades em dados. O impacto é que os profissionais de TI precisam entender da coleta, da análise, da modelagem de dados para trabalhar com IA. Vou falar da área onde eu tenho formação. No caso agora vou me formar segurança da informação, que antes só configurava firewalls. Agora a gente precisa entender de análise preditiva para antecipar ameaças com base em dados históricos. Ou seja, a gente tem um concorrente e um aliado. A gente, como seres humanos, temos que nos adaptar a essa nova realidade. Não adianta ter temores apocalípticos e nem a gente ficar descansado. É um tempo de mudança de mentalidade, porque chegou para ficar e a tendência é cada vez mais aumentar. Como essas tarefas de baixa complexidade, elas vão ser eliminadas o trabalho humano, o que vai precisar, que ainda não conseguiram criar uma IA que ela reproduza os sentimentos humanos, a análise humana, no caso de ética, uma crítica. Então, é necessário que hajam profissionais e vai haver uma maior demanda por profissionais éticos e críticos. A IA ela vai tomar decisões, então vai crescer a necessidade de profissionais que entendam de IA, ética em IA, inteligência artificial, viés algorítmico e regulações de privacidade. Por exemplo, as empresas contratam consultores de governança em IA para garantir que seus algoritmos eles estejam alinhados com a LGPD e a GDPR, o regulamento europeu. No caso também, o desenvolvimento de as oportunidades que estão
surgindo com o uso da IA. Hoje, o desenvolvimento de software com o suporte da IA, hoje está sendo mais fácil. Existem ferramentas baseadas em IA que eles aceleram e auxiliam o desenvolvimento de software. Tem a plataforma do GitHub Copilot, que ajuda os desenvolvedores a escrever os códigos bem mais rápidos. Eles sugerem trechos com base no contexto que eles estão programando. Outras oportunidades do uso da IA. A transformação no suporte técnico e atendimento. O suporte técnico nível 1, o que primeiro recebe a demanda dos clientes, que passa questões básicas. Esse é um dos primeiros a ser eliminado. Pelo uso de chatbots, eles vão substituir os assistentes virtuais, vão fazer esse trabalho que outrora era feito por humanos. Hoje uma central de helpdesk que exige 5 profissionais de N1. Agora um sistema baseado em IA, ele resolve 70% dos tickets automaticamente. Então, quem é N1, no caso, hoje eu sou um, a gente tem que ter em mente que precisamos nos capacitar, estudar e evoluir. Porque é uma corrida. Quanto mais a gente se capacitar, mais a gente vai ter espaço no mercado. O crescimento de low code, no code. As plataformas impulsionadas em IA, elas permitem que usuários com pouco ou nenhum conhecimento criem aplicações e acaba reduzindo a demanda por programadores tradicionais. É a questão da capacitação. Não dá para ficar parado no tempo. A gente está vivendo um avanço tecnológico, a informação ela dobra a cada momento e então é uma corrida. No cotidiano, todos nós hoje, das diferentes classes sociais, é interessante observar o quanto que a tecnologia ela impacta a vida das pessoas. Na década de 70, já tinha o Silicon Valley. A tecnologia se baseava muito nesses círculos. Eram pessoas, os nerds, que tinham um computador em casa. O resto da sociedade nem imaginava que aquilo ia ser tradicional, aquilo ia ser um elemento de suas vidas em todos os momentos. Hoje, principalmente depois do que aconteceu com o advento do smartphone, a tecnologia se tornou muito acessível na palma da mão. E nós temos o exemplo do uso de IA no nosso cotidiano. Por exemplo, todos nós temos nosso momento de distração. Vamos ver um streaming de vídeo. Quando a gente coloca aquelas sugestões, elas são baseadas em nossos gostos. Já tem uma IA que nos conhece, muitas vezes até mais do que pessoas que moram conosco, porque elas sabem o nosso gosto, aquilo que a gente está vendo, ela se baseia em análise a última coisa que assistimos, e com isso ela sugere um conteúdo com a probabilidade maior de que nós vamos gostar, assistir e nos fidelizar àquela plataforma. Eu já, durante os outros Apex, eu sempre falei dessa questão de privacidade, essa questão do quanto nós estamos sendo esmiuçados pelos sacerdotes da Big Data. Nós vemos também que os assistentes virtuais também fazem parte da vida das pessoas, no caso Alexa, a Siri, o Google Assistente, que eles tocam músicas, controlam dispositivos, despertadores, acendimento de luz. Ou seja, a inteligência artificial ela está tão presente na nossa vida que
Hoje, caso por algum motivo ela fosse cancelada, as pessoas já sentiriam falta. E olha que ela tem um potencial inimaginável de alcance. Tem também, antigamente, a gente baixava um PDF e fosse em inglês. Quem não fala o idioma estava limitado. Hoje já existem inteligência artificial que fazem a tradução daquele conteúdo, que pode ajudar muito em nossos estudos, pode ajudar bastante assim na aquisição de cultura e conhecimento. Existe também assim na questão da segurança pública, a inteligência artificial, ela trabalhando na questão do reconhecimento facial, o que me causa tanto assim a questão do espanto, quanto também eu tenho temor. É válido em várias situações, mas a gente assiste filmes como Minority Report, dentre outros, onde a gente sabe que uma ferramenta dessa nas mãos de governos tirânicos, na mão de criminosos, coloca toda a sociedade dentro de uma gaiola, uma gaiola imaginável, que é impossível escapar. Nós vemos também que hoje a facilidade, por exemplo, a gente vai utilizar um app de compras, um Amazon, você compra, ele já te faz recomendações, ele já tem preparado todo uma logística que vai fazer com que aquele produto chegue na sua residência de uma forma rápida, eficiente e no conforto do seu lar. Você não precisa mais se deslocar, você não precisa mais... Com a nossa rotina tão ocupada, a gente não perde tempo saindo, procurando. A gente recebe na nossa casa. Nós temos também a questão do Maps, nós temos os aplicativos como o Uber. Em outros países já existem veículos autônomos onde as pessoas utilizam com maior recorrência. No caso, o Tesla já é um carro que ele pilota sozinho. Ou seja, a inteligência artificial é algo que eu já vou fazer 40 anos. É algo que quando eu assistia O Exterminador do Futuro, eu imaginava como algo impossível. E hoje nós estamos vendo que tá muito presente em nossas vidas. Não estou falando do contexto do Exterminador do Futuro, estou falando da tecnologia, o quanto que ela está próxima e acessível. Eu gosto bastante de atividade física. Você utiliza um relógio que ele monitora o seu ritmo cardíaco, o seu sono. Ele marca a distância que você correu, o ritmo, te sugere treinos. É algo que, se for bem usado, é algo fenomenal. É algo que auxilia o ser humano. Eu observo essa questão da seguinte forma: a inteligência artificial ela necessita de que haja uma reflexão sobre a importância do ser humano. Se nós tivermos burocratas, se nós tivermos pessoas eugenistas que não sabemos o viés dessa pessoa, se ela tem um desejo, um controle totalitário, se deseja o progresso da humanidade, é necessário que hajam entidades, a sociedade, todos têm uma reflexão de que, se for para melhorar a vida do ser humano, esta é uma tecnologia que ela vai mudar paradigmas. Ela vai
transcender a nossa até onde nós somos como civilização. Nós vemos que na pandemia o uso de inteligência artificial acelerou na busca por medicamentos, na busca por vacinas, mas também nós vimos que em países de regimes totalitários a população foi mais aprisionada. Nós sabemos que tudo que puder melhorar, tudo que puder melhorar a qualidade de vida do ser humano deve ser incentivado e é louvável. Por exemplo, já existem estudos onde a inteligência artificial ela vai ajudar a trabalhar a energia nuclear para que as próprias servidores de ar eles possam serem supridos energeticamente, porque gasta muito recursos, acaba impactando ambientalmente, e já há grupos de estudo tentando saber como melhor usar a questão da energia nuclear, que é uma energia que pode mudar paradigmas, mas que tem que ser muito bem controlado, tem que ser algo que a gente utilize sabendo que, caso de falha, causa uma catástrofe. Nas carreiras de TI, eu selecionei alguns colegas de trabalho, onde eu fiz a implantação para a sociedade da questão do Apex, e foi debatido o impacto da inteligência artificial nas nossas carreiras de TI, em nossas carreiras de TI, e também sobre o cotidiano. Como profissional de TI, a gente observa que existem empresas que adotam tecnologias de uma forma mais ágil, mais rápida, e outras ainda esperam muito, talvez por questões financeiras, questões contratuais, e estas que não adotam as tecnologias emergentes acabam ficando defasadas. Como foi observado durante a explicação, trabalhos repetitivos e de baixa complexidade, estes é inevitável que a inteligência artificial vai tomar. Mas outros, onde o profissional de TI ele pode utilizar, por exemplo, uma inteligência artificial para capacitação. Temos a Udemy, temos a Coursera, tem outras. Por exemplo, eu faço inglês na aba, uma escola de inglês, onde eu recebo pelo web as lições e eles vão trabalhando, vão sabendo onde eu estou com mais dificuldade, onde eu preciso focar mais, onde eu tenho pontos fortes. A inteligência artificial, no caso, ele é um assistente virtual, mas ele faz o trabalho de um professor. Mas, como profissional de TI, nós temos que usar isso como nosso aliado. Nós não podemos ser dependentes dessa tecnologia, pois senão é melhor o contratante ele ter uma tecnologia que vai fazer trabalho de vários profissionais. Nós temos que saber usar, por exemplo, o chat GPT. Nós não podemos deixar o chat GPT pensar por nós, pois por maior que seja a tecnologia, eles ainda não conseguiram superar a capacidade crítica do ser humano. Eles não conseguem reproduzir aquilo que só nós, como humanos, temos. Uma questão de empatia. Outra questão que eu não abordei é o soft skills. É algo que será muito valorizado nessa indústria 4.0. A capacidade do trabalho em equipe, a empatia,
resolução de problemas, uma análise crítica dos dados. Podem chegar uma enormidade de dados. Eu peço para a inteligência artificial fazer aquele trabalho de análise, mas a palavra do ser humano, ela tem que ser a palavra que máquina nenhuma consegue substituir. E como sociedade, nós temos que valorizar isso. Nós temos que pensar de forma racional, de forma crítica, e não de uma forma automatizada, robotizada e sem sentimentos. É uma tecnologia que veio para ficar. E eu colhi alguns depoimentos, entrevistas, e eu fiz a pergunta: qual a sua visão sobre o impacto da inteligência artificial nas carreiras de TI e no cotidiano? Agradeço a oportunidade e obrigado. Boa tarde. Qual a sua visão sobre o impacto da inteligência artificial nas carreiras de TI e no cotidiano? Bom dia a todos, meu nome é Enzo, eu sou formado em Ciências da Computação e, na minha opinião, a inteligência artificial é uma ferramenta que veio para beneficiar todo o mundo, principalmente nós profissionais de TI, que utilizamos essa ferramenta no nosso cotidiano, tanto trabalho como o meio educativo, né, para estudar, para nos ajudar a codificar, para nos ajudar num suporte técnico, num possível atendimento, numa escrita de um e-mail. Então essa ferramenta veio só para beneficiar, por mais que tenha os seus pontos negativos, por a gente se acostumar com essa ferramenta e não conseguir viver mais sem, ela só veio com qualidade, com benefícios para a gente, para nós profissionais dessa área. Obrigado. Olá, meu nome é Iago. Bom, eu acredito que a inteligência artificial vai influenciar muito a tecnologia, né, o pessoal, o profissional e essa área, mas não necessariamente diretamente no que ela consegue fazer, mas no pensamento, na resolução. Então, hoje é mais fácil, por exemplo, usar ela como pesquisa. Então é um Google da vida, então ela consegue te dar respostas e muitas das vezes isso pode ser um problema porque ela foi treinada para te dar respostas, não para dar respostas verdadeiras. Então pode ter casos de equívocos e isso vai influenciar muito porque tende que os profissionais da área exercitem a sua lógica, o raciocínio lógico, diminuem e confiem mais nessas ferramentas. Então eu acho que vai influenciar bastante, vai diminuir alguns tipos de emprego, né, alguns cargos específicos, mas eu particularmente utilizo mais para ações repetitivas, que eu acredito que é o que mais vai utilizar. Agora para a criação de coisas novas, enfim, agora quando tem regras bem definidas, acredito que ela vai ser de muito bom uso, né, de captação, seja área de segurança, às vezes rotinas automáticas que sejam mais repetitivas, né? Acredito que seja isso. Meu nome é Arthur da Silva. Hoje em dia a inteligência artificial ela tem ajudado bastante vários profissionais, várias carreiras na questão de produtividade, né? Então assim, o impacto dela no nosso dia a dia tem sido benéfico e como toda tecnologia tem que ser utilizada com sabedoria, né? Porque toda tecnologia pode ser utilizada tanto para o bem quanto para o mal. Mas o que a gente vê é um crescimento abundante de dados, né, em relação ao que se tem, ao que se busca hoje em dia. A inteligência artificial tem ajudado empresas e até mesmo instituições educacionais a ampliarem seu campo de atuação, tem ajudado as pessoas a aumentar a produtividade, de certa forma, tanto no dia a dia no âmbito profissional, como também no âmbito acadêmico, né? Então, eu acho que isso tem sido um dos impactos que a inteligência artificial tem trazido aí para o dia a dia das pessoas, da sociedade como um todo. Vai. Agora